as coisas de Deus, quando cometem o chamado sacrilégio, não é? Que é banalizar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Então vejam, esse ato que os irmãos acabaram de fazer, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, é um ato sagrado. É uma coisa que é trazida para a obra de Deus. Então não se pode brincar com isso, não se pode banalizar isso, não se pode vulgarizar isto. Às vezes as pessoas pensam porque é dinheiro, né? Aí vulgariza, principalmente quem é avarento, quem é apegado a isso. Mas a questão é, nós entendemos, o cristão, que quando trazemos a nossa oferta, os nossos dízimos, é de coração. E sendo assim, de coração, Deus ama, porque a gente está dando com alegria. E assim se faz e assim se é na igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, feito esse contraste entre a oferta de Barnabé e as ofertas de Ananias e Safira, que foi impuras, digamos assim, não aceitável diante de Deus, por isso foram punidos, nós vamos então adentrar agora na sequência do texto que nos narra a vida daquela igreja, daquela comunidade que foram impactados com o poder de Deus, mas também as reações que houveram naquele tempo, que não é muito diferente das que nós vimos nos dias de hoje. A diferença é a seguinte, vou ler o texto, de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então vejam o poder de Deus, não é? Agindo através dos apóstolos. Vejam, o poder não era dos apóstolos, o poder era de Deus. E eles, através das mãos dos apóstolos, é que eram feitos sinais e prodígios. Por que pelas mãos? Porque Deus, aqueles homens eram os instrumentos de Deus para fazer aqueles milagres e aqueles prodígios e aqueles sinais. E isso era de costume todos reunir-se de comum acordo. Então, veja, havia um acordo entre os irmãos ali da igreja primitiva de se reunirem num lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, reuniam-se naquele lugar e ali eram feitos os prodígios, os sinais. Mas havia também um grupo de pessoas, daí porque a segunda parte do texto, né, o impacto do poder na sociedade, porque também haviam pessoas ali que não eram crentes, curiosos, que ficavam observando aquilo que estava acontecendo. E o texto diz que dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. A eles quem? Aos apóstolos e aos irmãos que estavam ali se reunindo. Então era assim, a igreja estava ali, naquele lugar chamado Pórtico de Salomão, e tinha aquelas pessoas que iam passando e ficavam de largo ali, não queriam se ajuntar a eles. Provavelmente, essas pessoas podem ter visto a morte de Ananias e Safira, ou souberam do que aconteceu com Ananias e Safira, e eles nem ousavam, então, a se aproximar. Por quê? Pessoas sem conversão, pessoas sem a intenção de adorar a Deus, de servir ao Senhor, poderiam acharem que, não, se eu for ali eu posso morrer também. Então eles ficaram meio receosos, né, com aquela situação. Enfim, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Então era assim, as pessoas diziam, eu acho bonito, olha que legal, olha como é bom aqueles irmãos ali, aquelas pessoas ali reunidas, não se iam lá, mas admiravam
aquela reunião, aquela congregação, aqueles irmãos ali reunidos. É a mesma situação que nós vimos lá no Atos 2, né? Logo depois da descida do Espírito, como é que os irmãos viviam perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e aí diz o texto lá que os irmãos contavam com a simpatia do povo. Aqui eles contavam com a grande admiração. Pode-se dizer que é o mesmo sentido, de ser simpático, né? De contar com a simpatia das pessoas. E a consequência daquela operacionalidade do Espírito, que através dos apóstolos, fazendo sinais, prodígios, a consequência disso era o quê? Versículo 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes. Cada vez mais, olha, a multidão de crentes começava a crescer. Anteriormente, Lucas, que é o autor de Atos, disse assim, acrescentou o Senhor quase 5.000 homens na igreja, quase 3.000 no dia do Pentecostes. E agora ele nem mais diz, olha, vai crescendo, mais e mais, vai crescendo, as pessoas, é uma multidão de crentes. Lucas nem mais quer dizer a quantidade de tamanho, ele perdeu, ele deixou de contar. É multidão de crentes que estava fluindo para reunir-se com aqueles homens e aquelas mulheres. E eram homens e mulheres, mais uma vez aqui, a primeira vez que Lucas cita separadamente, né? Lá ele diz, crescia a igreja e Deus acrescentou tantos mil homens. Aqui ele cita homens e mulheres. Começaram a adentrar a igreja. Homens e mulheres estavam todos ali agregados aos apóstolos? Não, agregados ao Senhor. Era isso, é esse ponto importante. Esse impacto do Evangelho, do poder de Deus para salvar a vida das pessoas. Elas vão agregando. Esse congregar ou agregar-se é ao Senhor. Por isso que a igreja é chamada de povo de Deus. Quem é crente é chamado de povo de Deus. Gente que nasceu de novo, gente que foi alcançado pela graça, gente que tem o Espírito de Deus. Essa gente é a igreja, é o povo do Senhor que habita nesta sociedade, nesta cidade, onde há várias pessoas que podem até ter uma grande admiração por você como um crente, porque você tem que ser luz, de fato, onde quer que você esteja. Você tem que ser o sal, tem que dar sabor, onde quer que você esteja, e isso deve gerar nas pessoas a admiração. É assim que se espera de um crente. O estranho é quando um crente não está assim, causando nenhuma admiração em ninguém. É estranho quando as pessoas olham assim e dizem, esse crente aí tem problemas, ele é assim, ele é assado. Isso é ruim. Mas quando as pessoas admiram e dizem, não, eu posso até não ser crente, mas eu admiro o crente. Eu posso até não entender, não saber nada da religião desses crentes aí, mas eles têm fidelidade. Eles vão à sua igreja, eles adoram o seu Deus. Era assim que as pessoas de fora viam os crentes daquela época e tinham grande admiração. E, no entanto, o Senhor ia acrescentando milhares e milhares de pessoas. Segundo Lucas aqui, era uma multidão de crentes. Que maravilha, hein? Uma igreja enorme, crescente, triunfante, atuante. A ponto, e olha só o que eles fizeram, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas. Saíam levando as pessoas doentes, tiravam das suas camas, ou vinham em macas, trazendo eles para serem curados, porque eles sabiam que o poder de Deus estava agindo através daqueles apóstolos. E assim faziam, trazendo pelas ruas, colocavam sobre os leitos e macas, para que, olha só como eles acreditavam, que até ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Porque eles pensavam assim, quem agia e quem fazia assim? Jesus. Lembram?
Jesus Cristo, o Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele fez exatamente essa obra que os apóstolos estão continuando. E ele disse que ia ser assim, não é? Então, aconteceu vários, e está aí o registro nos evangelhos, né? Quem quiser leia, ou vocês já leram, tem conhecimento, de como foi o ministério de Jesus. Em 3 anos apenas, Jesus fez tantas obras, fez tantos milagres, que segundo o evangelho de João, o que está registrado é suficiente para que você creia. O que está registrado em João. No entanto, ele diz, ele fez muito mais coisa, que não caberia, se fosse registrar nos livros que aí no mundo existe, não caberia. Tamanha foi a obra que Jesus fez. E aí vocês lembram de algumas, por exemplo, uma mulher que tinha lá uma hemorragia, foi lá, se espremeu no meio do povo e tocou na veste de Jesus. E aí Jesus disse, quem me tocou? Pois de mim saiu virtude, saiu poder. E aí a mulher lá toda assim, tímida, fui eu, Jesus. Jesus, a tua fé te salvou. Então vejam, não é um milagre pelo milagre, mas é pela fé que a pessoa tinha no poder de Deus, que era Cristo Jesus. As pessoas não iam lá atrás necessariamente do apóstolo em si, mas do poder que estava agindo através deles. E esse poder era o poder de Deus, que foi representado, manifestado na pessoa de Jesus. Então, pela fé em Jesus, aquelas pessoas estavam sendo curadas. Elas perceberam que aqueles irmãos apóstolos, aqueles líderes que estavam de fato realizando aqueles sinais e aqueles prodígios, estavam fazendo aquilo através dos mestres do Senhor e Salvador Jesus. Eles eram os embaixadores, os representantes de Cristo. Jesus os havia habilitado para isso. Eles todos estavam habilitados a fazer aquilo que estavam fazendo. Foi uma ordem até dada por Jesus, para eles fazerem como eles estavam fazendo. E assim foi feito. Isso mostra que a obra de Deus, ninguém pode inviabilizar a obra de Deus. Ninguém pode impedir a obra de Deus. Deus, quando quer fazer, Ele faz como lhe apraz. Essa é uma das lições que nós vemos aqui no livro de Atos. A obra de Deus, ela não pode ser impedida. O diabo até tenta, os inimigos até tentam, mas não conseguem, porque Deus, o poder de Deus, ele tem um impacto muito grande na sociedade. E causando na sociedade também hostilidade, causando nos líderes, nos políticos da época e nos religiosos, uma raiva daquela situação. Vejam, enquanto a multidão de crentes iam se agregando à igreja, enquanto o evangelho poderosamente ia salvando vidas, curando pessoas. Inclusive, outra característica que começou a surgir na época lá, que vocês perceberam aí no final do versículo 16, que as cidades vizinhas começaram a ir para Jerusalém, porque até então isso tudo estava acontecendo em Jerusalém. Era logo ali, depois da descida do Espírito, né? Receberam eles poder para testemunhar e sair pregando o Evangelho. E aí aqui já está começando a se espalhar exatamente como foi prometido. Que eles iam ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Galiléia e todos os confins da terra, até os confins da terra. Então isso começou a acontecer. Então as cidades vizinhas, muita gente vinha das cidades vizinhas a Jerusalém e trazendo os doentes e outra coisa, e também os atormentados de espíritos imundos, que eram as pessoas possessas pelo demônio. Vinham também. E Lucas diz algo muito importante aí no finalzinho do versículo 16. Todos eram curados. Ninguém ficava sem receber a graça da cura naqueles dias, quando vinham e traziam aos apóstolos. Porque esse era o propósito de Deus, curar as pessoas que vinham ali atormentadas por espíritos imundos, ou seja, escravizadas pelo demônio. Deus libertou todas elas.
os doentes, Deus curou, todos eles. Era o impacto do poder de Deus na sociedade da época, que era para exatamente trazer isso mesmo, para as pessoas verem com seus olhos o Deus poderoso que era o Deus dos apóstolos, o Deus dos crentes que lá estavam, o Deus de toda a eternidade, os Deus dos antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus, é o nosso Deus, é o Deus que hoje está aqui. Esse mesmo Deus que fez toda essa obra lá naqueles tempos, é o mesmo Deus que hoje continua a fazer a obra de salvação em todo aquele que crê. Inclusive, esse Deus é o que dá a fé. A fé é dom de Deus. E Ele dá essa fé exatamente para que nós pudéssemos hoje estar aqui, confiantes, louvando a Deus, exaltando a Ele. Por quê? Porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos fez filhos e filhas dele, para a honra e louvor da sua glória. Mas, dando continuidade aí no texto, veja que no impacto do poder de Deus na sociedade, como reagiram aqueles religiosos e os políticos da época. Seguindo o texto: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então veja, enquanto para alguns o poder de Deus trouxe cura, trouxe libertação, trouxe salvação, para outros gerou inveja. Por que será? Os homens eram da seita dos saduceus, ou seja, eram gente religiosa, gente que gostava de dominar as mentes das pessoas, escravizar as pessoas na sua religiosidade vazia e cega. E aí, por eles estarem tomados de inveja, o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, olha o que o Senhor fez: um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E vida com V maiúsculo. Por que essa vida está com V maiúsculo? Ele está falando do poder e da mensagem do Evangelho. A vida que ele está falando, quem é a vida? Jesus. Jesus disse que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Então ele diz: olha, continue, vão lá e diga ao povo todas as palavras desta vida. Vida eterna, vida espiritual, vida porque vocês estavam mortos e agora vivem, pela graça de Deus, alcançados por este Evangelho. Continue pregando. Então vejam, houve uma tentativa primeira de impedir a obra de Deus. Eles já tinham recebido uma ordem, capítulo 4, desses sacerdotes, para não pregarem no nome de Jesus, lembram? Não falem no nome de Jesus. Aí eles disseram: como é que eu posso deixar de fazê-lo? Será que eles vão repetir a mesma coisa aqui? Vamos ver. Ele diz: o anjo os libertou da cadeia e mandou eles ir lá para o templo. Vai lá e prega. Vai lá e prega o Evangelho, prega a vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Olha aí, tem gente que gosta de ficar só na parte dos sinais e dos prodígios, quando fala de ensino, não gosto de ensino, mas olha o propósito qual era. Eles foram presos, libertos, aí o anjo disse: vai para o templo. O anjo não disse: vai para o templo e continue lá fazendo sinais e prodígios. Não, o anjo disse: vá lá agora para o templo e ensinem, preguem, falem a respeito de todas as palavras desta vida. Entendem que o milagre
não era o objetivo principal? O principal era exatamente mostrar às pessoas o impacto do poder de Deus, mas principalmente atraí-las para o ensino, para o aprendizado, para o conhecimento de quem era aquele poder que estava fazendo aquelas coisas, pelos quais os apóstolos estavam fazendo. Esse era o objetivo. E agora já entra nessa etapa. Os apóstolos presos são libertos pelo anjo e atendem à ordem do anjo para ir lá ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote chega lá na hora e os apóstolos estão lá atendendo à ordem de Deus, mandada pelo anjo, que era para pregar, para ensinar. E aí o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal da época, né? O Sinédrio. E todo o Senado, olha aí, dos filhos de Israel, e mandaram buscá-lo no cárcere. Ó, eles então pensavam que eles estavam presos ainda. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Olha o susto que esses homens tomaram. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. O que é isto? Como é que pode alguém sair da prisão sem quebrar nada? As portas estão intactas, os vigilantes não viram nada, fugiram e ninguém viu, porque foi uma ação sobrenatural de Deus. Foi o anjo que foi lá e os libertou. Pois bem, nesse intervalo, né, alguém chegou e aí lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, fazendo o quê? Ensinando o povo. Estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava ali sedento pela palavra. O povo estava amando ouvir o ensino de Deus. Mas esses homens religiosos, esses homens políticos, o Senado estava lá. A composição desse sinédrio era de 71 membros. Tinham lá 71 membros. Estavam lá, tal, aqueles homens, e aí levaram, quando o capitão chega lá, anuncia, pegam eles, sem violência, e trouxeram para o sinédrio. Quando se apresenta ao sinédrio, o sumo sacerdote então vai e interroga aos apóstolos, dizendo assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Está vendo? Ele lembrando que ele tinha já ordenado que eles não ensinassem mais o nome de Jesus. E era tão assim que eles não tinham capacidade nem de dizer o nome. Não ensine o nome, para não falar no nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O homem que ele está falando é Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque Pedro aproveitava a ocasião, como ele vai fazer agora, ele vai dizer assim, de novo: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, não só Pedro, mas os demais também, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles repetem a mesma coisa que eles disseram anteriormente. Quando eles disseram que ordenaram para eles não ensinar no nome de Jesus, eles disseram a mesma coisa: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente não está aqui se insurgindo contra o imperador. A gente não está aqui preocupado com como vai a política aí de vocês. A gente está aqui atendendo a ordem de Deus. Foi Deus que mandou a gente pregar, ensinar a vida.
ensinaram esse evangelho, esses que vocês estão tentando silenciar, mas olhem o poder deste evangelho operando na vida das pessoas. As pessoas estão sedentas pelo evangelho, elas estão amando ouvir o evangelho, e eles sabiam disso, é tanto que eles estavam tomados de inveja, porque as mensagens desses homens não atraíam ninguém. Ninguém queria ir mais nas reuniões deles, dessa seita dos saduceus, ouvir os seus ensinos, porque eram coisas mentirosas, heresias, ensino falso, doutrina de homens. Ninguém queria saber disso. Agora chega a vida, chega o evangelho, a boa nova de salvação, e chega com poder, um poder impactante, transformando as almas das pessoas, não só curando, não só livrando do diabo, mas principalmente trazendo a fé, de modo que os crentes, os que creem, cresciam, e era uma multidão, muita gente alcançado pela graça de Deus. Imagine aquela cena maravilhosa, os bancos da igreja se enchendo, o lugar onde se reuniam, todos afluindo para lá, para fazer o quê? Principalmente, ouvir o ensino do evangelho, ouvir o ensino da vida, e isso causou um impacto muito grande naquela sociedade. Mesmo esses homens que não estavam interessados em ouvir, tiveram que ouvir. Olha o que Pedro diz, o Deus, versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Olha para onde Pedro vai, exatamente para aquilo que eles acabaram de fazer. Eles ficaram com raiva mais ainda, porque ele diz, olha, vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem? E Pedro repete a mesma coisa que ele tinha argumentado antes, vocês foi quem matou, mas Deus o Pai ressuscitou. Vocês mataram Jesus e Deus o Pai o ressuscitou. Vocês penduraram Jesus no madeiro, mas Deus o Pai o ressuscitou. E ele diz, o Deus de nossos pais. Quem eram os pais? É Abraão, Isaac, Jacó, porque ele estava falando para judeus. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, que ele estava falando a Israel ali, o arrependimento e a remissão de pecados. Que evangelho maravilhoso. Pedro diz assim, olha, o que eu estou fazendo aqui, aí ele cita essa situação e diz, é a oportunidade que vocês têm. Quando ele diz a Israel, ele está falando para eles. Eram israelitas ali, judeus. É a oportunidade para os israelitas, o povo de Israel, se arrepender e ser remido os seus pecados. Estava ali a oportunidade de conversão, estava ali a oportunidade deles crerem e serem salvos, como muitos já acabaram de ser. A igreja estava crescendo, muitos crentes, mas eles, olha o coração duro, olha o apego à religiosidade deles, olha a inveja que estava em seu coração. E aí Pedro conclui dizendo, ora, nós somos testemunhas destes fatos. Que fatos? Da morte e da ressurreição de Jesus. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aqui está resumido exatamente a essência, a mensagem essencial do Evangelho. Está aqui resumido. O que é a boa nova? É que Cristo veio ao mundo para salvar seu povo, dando a sua vida para morrer na cruz, mas ressuscita, ou seja, retoma a vida ao terceiro dia, e hoje está Jesus à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então, Pedro deixa claro para aqueles homens ali que estavam cegos, que estavam surdos, que não queriam saber do Evangelho, eles queriam eliminar os apóstolos. Olha, saiam daqui, vão embora, não pregue mais não fala de Jesus.
Senão essas pessoas vão começar a ir atrás de Jesus e vai esquecer da gente, se tornaram invejosos. Eles queriam que as pessoas fossem lá para as reuniões dele, para os cultos dele, vazios e sem sentido. Mas Pedro, autorizado pelo Espírito de Deus, com a autoridade que tinha, com a intrepidez, com a coragem, falou firme para aqueles homens. Evangelizou o sinédrio inteiro. Não se acovardou. Pedro não ficou nervoso, titubeante, com vergonha, não. Ele estava autorizado pelo Espírito de Deus a pregar o Evangelho. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava autorizado pelo próprio Deus a fazer isto. O anjo os libertou da prisão e disse: volta lá no templo e ensina, prega, ensina a vida. A sua missão é esta. Não fique perdendo tempo, não distraia, não fique entretido, não vá atrás disso nem daquilo, não. Vai lá e ensina. Só faça isso. E eles obedientemente faziam. Aí veio a perseguição. Veio esses homens tentar impedir o poder de Deus de agir. Todos esses homens não conseguiram. Os apóstolos se mantiveram firmes na pregação do Evangelho. Eles, porém, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, ouvindo, olha como eles reagiram, se enfureceram e queriam matá-los. Foi dada àqueles homens a oportunidade de arrepender-se. Pedro disse: olhe, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Qual foi a reação deles? Ódio, raiva, se enfureceram. Não, eu não quero saber disso. Ou seja, o Evangelho bateu no ouvido e saiu pelo outro. Não penetrou no coração daqueles homens. Não penetrou na alma daqueles homens. Por isso eles queriam era matá-los. Olha só que raiva que aqueles homens estavam, né? E o que foi que eles fizeram para ter tanta raiva assim? Estavam simplesmente ensinando a respeito da vida. Mas, quando eles estavam assim enfurecidos, desejosos de matar os apóstolos, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e disse assim: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então, Gamaliel levanta e conta um fato que tinha ocorrido naqueles dias. Um tal de Teudas se levantou lá, um falso profeta, se levantou lá no meio do povo e arregimentou ainda 400 pessoas. Mas, mesmo assim, o que aconteceu com ele? Foi morto. Não seguiu. Então, o que aconteceu com seus seguidores? Dispersou, não deu em nada. Depois desse, aí ele cita outro exemplo. Levantou-se Judas, o galileu, que não era Judas o que já havia falecido, né? o apóstolo, Judas, outro Judas. O Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito consigo, muitos. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Interessante, né, os argumentos de Gamaliel. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Corretíssima aqui, Gamaliel. Perfeito o seu entendimento. Ele deu um exemplo prático do que tinha acontecido. Homens se levantaram, conseguiram arregimentar pessoas, mas morreram. E as pessoas que seguiam aqueles homens dispersaram. Então ele disse: deixe os homens,
Deixa eles pregarem aí. Por quê? Se este conselho, esta obra deles aí, não for de fato de Deus, eles vão perecer. Se for de homens, isso não vai dar em nada, porque já tinha exemplos disso. Mas, olha agora essa parte, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Está vendo? A sabedoria de Gamaliel deu àqueles homens que estavam enfurecidos e querendo matar os apóstolos, cheios de inveja, não tinha nem a capacidade de raciocínio, nem pensar, eles pensaram, de tanta inveja que tinha. Aí o que eles achavam? Não, vamos eliminar com eles. Aí o Gamaliel, certamente, um religioso, um fariseu, como era Nicodemos, sábio, com certeza Gamaliel deve ter analisado, visto, observado, né? E ele não viu nada de errado naquilo ali. E aí ele diz, olha, se essa obra for de Deus, se for de homens, nem se preocupe, que vai perecer, mas se for de Deus, o que é que pode acontecer? Vocês vão estar tentando destruir a obra de Deus. Aqueles homens aí, epa, a gente não tinha pensado nisso antes, né? Aí eles concordaram com ele. Aí chamaram os apóstolos, mas não se conformaram. Olha o que eles fizeram. Açoitaram-nos. Tentaram intimidar de todas as formas. Açoitaram os apóstolos e ordenaram eles que não falassem o nome de Jesus e os soltaram. Não se conformaram. Está vendo? Concordaram com a fala de Gamaliel, mesmo assim, no coração duro, vamos bater nele, vamos açoitar eles, para ver se eles desistem, né? Para ver se eles correm daqui. Açoitaram os apóstolos e soltaram eles. E assim, eles se retiraram do sinédrio. De que maneira? Triste, desanimado, dizendo assim, rapaz, não vou pregar mais não. Como é que pode? A gente pregando e levando surra. Pois é, olha o que eles saíram. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nome com N maiúsculo. Que nome é este? Jesus. O nome de Jesus trouxe alegria no coração daqueles homens, porque aquele sofrimento, aquele açoitamento, aquela raiva que aqueles homens estavam tendo, era por causa de Jesus. Aí sim é o correto. Sofrer por causa de Jesus é lucro. Como disse Paulo, morrer por causa de Cristo é lucro. Porque a morte é ruim, a morte é trágica, a morte é triste, como nós presenciamos, né? É ruim, é horrível, mas, nesse caso aqui, que eles estavam sofriam ameaças de morte, né, porque eles queriam matá-lo. E nós vamos ver mais à frente que um irmão morreu por causa do Evangelho, Estevão, primeiro mártir, capítulo 8, nós vamos chegar lá, por causa deste Evangelho. Então, eles estavam ali, não estavam preocupados com suas vidas, não estavam preocupados em se manter ali, né, sem ser incomodado, não estavam preocupados com isso, porque o que marcavam a vida daqueles homens era, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso eles tinham como uma marca. Não é à toa que Pedro repetiu 2 vezes, em 2 oportunidades. Chamavam eles, olha, não fala não, eles, não posso deixar de falar. Eu tenho que falar. E olha como eles fizeram. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias. Saía de casa em casa, ia visitar alguém, falava de Jesus. Ia para a igreja, falava de Jesus. Ia para casa no meio do caminho, encontrava alguém, um amigo, um conhecido, falava de Jesus. Era exatamente assim. Essa energia, irmão, essa alegria, essa disposição
que precisamos despertar em nós, no dia a dia da nossa vida. Não é que nós vamos se tornar estilo fanáticos, não é isso não, mas é aquele fervor espiritual que talvez esteja a faltar em nós, de sair para trabalhar, sair para estudar, sair para fazer alguma coisa no comércio, mas na oportunidade que tiver, falar do nome de Jesus. Por ver quantas vezes, né, você vai numa loja e está lá alguém sofrendo com uma situação e você fala de Cristo para ela. A pessoa até ali sente, agradece, aí você faz uma oração. É esse o trabalho do crente. Não é forçar as pessoas, não, porque essa obra é de Deus. Ninguém vem forçado para cá. Ninguém deve vir à igreja forçado, a pulso, ou para pagar alguma coisa que alguém fez por mim, aí eu vou lá. Não, nada disso. Esses apóstolos não faziam nada para se aparecer, não. Eles tinham um coração humilde e desejavam era pregar Jesus. Era a missão deles. Deus havia chamado eles para isso. Deus nos chamou para ser luz neste mundo. Deus nos chamou para ser sal nessa terra. Então, meus irmãos, vejam a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da vida cristã é maravilhosa. Vai lhe conduzir a um viver pleno, cheio do Espírito de Deus. É certo que você nem eu temos o poder dos apóstolos, que foi o Senhor Deus deu a ele, Jesus, para sair curando as pessoas e tal. Não, não temos. Até mesmo porque esse não é também o foco principal. Vejam como é que ele termina o capítulo. Fazendo o quê? Milagres? Não. O que é que eles terminam fazendo? Indo ao templo, fazer o quê? Ensinar e pregar. É isso. Ensinar e pregar a Cristo. Teve aquele impacto inicial, os milagres acontecendo, tal, aquilo ali foi importante, era uma ação de Deus pelo Espírito, exatamente para trazer as pessoas para cá. Para fazer o quê com essas pessoas? Ouvir o Evangelho. Quando elas ouvem, ela faz o quê? Crê. E quando elas creem, o que é que acontece? São salvas. Por isso que Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse que, lá em Romanos capítulo, acho que é o 10, deixa eu ver aqui, 10, 17, isso mesmo. Romanos 10, 17, Paulo diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É dessa maneira que a igreja foi orientada desde sempre. Pregar o Evangelho, pregar a Cristo, é por meio desta pregação que vem a fé. As pessoas só vão crer se elas ouvirem a respeito da vida, que é Jesus. É o caminho que se tem, não há outro. Porque quantas pessoas viram os milagres que ali foram feitos? Algumas milhares creram e foram salvos, mas muita gente também não creu. Não é? Se todo milagre que acontecesse resultasse na conversão das pessoas, estava todo mundo crente, né? De tanto milagre que viram. Mas não foi assim. Só creram aqueles que ouviram a pregação. A fé vem pela pregação. Aqueles que ouviram o ensino, que os apóstolos, e todas as vezes que eles faziam isso, na sequência era o ensino. Faziam os milagres? Faziam, mas depois eles não deixavam as pessoas à solta, não. As pessoas eram curadas, mas elas ficavam ali para ouvir o ensino, porque elas necessitavam do ensino, da pregação, para crer. E aí, ao crer, acrescentava o Senhor à igreja. É assim até hoje. A igreja recebe os crentes, os que creem, aqueles que foram despertados pelo Espírito de Deus ao ouvir a pregação e creram. E aí vem a igreja, começa a vir, começa a ouvir o Evangelho.
aí começa a ouvir o ensino, aí vem a escola dominical, aí vem aos cultos. Tem esse desejo em suas almas, em seus corações. Aí a gente vê e percebe, olha, Deus agiu ali. Olha, o Espírito Santo de Deus agiu na vida daquela pessoa. Ela está vindo, ela está gostando, ela ama a palavra, ela quer ouvir a palavra. Né? E a necessidade é esta da alma. Por isso que é uma infelicidade muito grande quando comunidades que se reúnem e colocam até nome de igreja, mas deixam de anunciar o Evangelho, deixam de pregar o Cristo, como faziam os apóstolos, como devemos fazer até hoje, e que começam a inserir doutrinas outras, coisas que não tem nada a ver, que não vai trazer mudança nenhuma na vida das pessoas. Começam a trabalhar coisas para alimentar o ego da pessoa, começam a trabalhar coisas na questão psicológica, para trazer um impacto psicológico na vida da pessoa, para ver se a pessoa dá uma levantada psicologicamente falando, e a alma morta, e a alma vazia, e a alma seca, porque somente o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, seja lá quem for, sergipano, japonês, alemão, qualquer pessoa em qualquer parte deste mundo. Tem sido assim ao longo de toda a história da igreja e continuará sendo assim até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus estaremos nós aqui, pela sua graça, pregando este Evangelho, ensinando e pregando o Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, para que assim o Senhor continue acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Se a obra é de Deus, ela vai prevalecer. Se for de homens, ela mesmo se esvanece. Por isso que a gente não tem que se preocupar com isso. A nossa preocupação é ensinar e pregar a Jesus o Cristo, porque é Ele quem salva e continuará salvando. E assim será e deve ser o comportamento nosso como igreja, anunciar a Cristo no dia a dia. Vai trabalhar, ora, fala com Deus, louva, lê a sua Bíblia. Aparece alguém precisando, você, olha, fala o Evangelho para ele. Conversa com as pessoas, falando naturalmente, deixa fluir. Não é criar um estereótipo, não. Né? Que as pessoas acham que só vale se a gente pegar uma caixa de som, levar lá para o meio da praça e ficar gritando e falando. É uma estratégia, é um método que alguém gosta de fazer. Mas, se você sentar com alguém numa mesa de um restaurante, né, e começar com ele e falar de Jesus, também serve. Se você for visitar alguém que você conhece, que está numa situação de morto espiritual, e falar de Jesus, Deus pode operar e salvar aquela pessoa. Este é um método, que a gente pode até utilizar isso não como uma estratégia de evangelização, mas como um modo natural de ser igreja, de viver o Evangelho e pregar o Evangelho. E assim o Senhor, certamente, por meio da sua vida, da minha, da nossa como igreja, continuará acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, como o Senhor tem feito, né, ao longo de todos esses anos que por aqui estamos. Quantos tem o Senhor acrescentado aqui à igreja? E quanto o Senhor ainda há de acrescentar? Não sabemos. Quantos o Senhor quiser. O que nós temos que fazer, que nós não estamos preocupados com a quantidade, né, com o número, mas estamos preocupados com pregar o Evangelho, porque nós sabemos que só há de acrescentar o Senhor aqueles que ouvem o Evangelho e creem para a sua salvação. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo impacto do poder do Senhor na vida da sua igreja, na vida da sociedade, dessa cidade que aqui estamos inseridos. Que possamos, ó Deus, como crentes no Senhor Jesus, continuar a obra de pregação, de ensino da palavra do Senhor, de testemunho de vida, atendendo sim, ó Deus, a orientação da Tua palavra,
que nos chama, nos conclama a ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda a criatura. E certamente vamos vivenciar, vamos perceber o impacto deste Evangelho, deste poder do Senhor na vida das pessoas. Pois assim o Senhor fez conosco, aprove ao Senhor nos atrair, nos chamar para sermos teu povo, e aqui estamos nós. E agora, Deus, rogamos que nos desperte, nos anime, assim como aqueles irmãos que, mesmo após serem presos, açoitados e sendo soltos, regozijaram-se, porque receberam esta punição injusta por causa de estarem pregando em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra nos impacte também o nosso coração, a nossa alma, e nos traga sempre, ó Deus, a servir ao Senhor com alegria e apresentando-se diante do Senhor com júbilo. É o que pedimos assim, agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.